Advocacia Catarinense, sejam todos bem-vindos a esse programa de Conexão de Saberes, onde trazemos discussões profundas sobre um assunto relevante que é a Previdência Social no Brasil e no mundo. Comparações sobre a situação atual, perspectivas, soluções, desafios, soluções e reformas necessárias. Eu sou Marion. E estou aqui na qualidade de presidente de uma das comissões de Direito Previdenciário, Comissão de Previdência Complementar da OAB de Santa Catarina. No episódio de hoje, nós vamos explorar como a Previdência Social é estruturada no Brasil e em outras partes do mundo. Para vocês terem uma ideia da relevância desse assunto, com a globalização, temos milhões de brasileiros que trabalham no exterior, assim como temos milhões de estrangeiros que trabalham no Brasil. Em um estudo de 2023, foi apurado que 4,5 milhões de brasileiros residem fora do Brasil, em sua maior parte concentrados nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Espanha, no Japão, em Portugal. E exatamente porque esses países oferecem diferentes propostas de trabalho e possuem comunidades de brasileiros que auxiliam muito na adaptação dos brasileiros em cada país. A verdade é que a população brasileira imigrante está presente e cada vez mais integrada ao mercado de trabalho mundial. Paralelo a isso, a imigração também progride. Tem sido um fenômeno crescente nas últimas décadas no nosso país, que é atrativo para imigrantes de diversas partes do mundo, especialmente devido à sua diversidade cultural, às oportunidades de trabalho e pelos laços históricos com outros países também. Seguindo dados também de 2023 do IBGE e do Ministério da Justiça, há 2,8 milhões de imigrantes e esse número tem se intensificado muito ultimamente. São imigrantes vindos da América Latina e de regiões em crise, né? Como sabemos, são venezuelanos, haitianos, senegaleses e outros africanos que vêm aí pela crise econômica e também por problemas climáticos, como o caso do Haiti. E temos também muitos europeus, Portugal, Espanha e Itália, pelos laços culturais e as vantagens legais para entrada e permanência no país. Uma parte significativa dessa população, tanto lá fora como internamente, está empregada de alguma forma, ou empregos formais ou informais, ou atuam como autônomos. E isso tudo nos leva a refletir sobre como os diferentes sistemas previdenciários podem impactar essas vidas. Para nos ajudar a entender melhor esse complexo panorama, temos prazer em receber duas especialistas no assunto. Primeiramente, temos a doutora Gisele Cravichin, que é hoje uma das maiores autoridades de previdência no país, sendo a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, com forte atuação como militante no ramo em todo o país, e que hoje acumula essas funções a vice-presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, desta seccional. Contamos também com a doutora Rita de Cássia, que é membro e advogada internacionalista licenciada no Brasil, Portugal, União Europeia, CEO da Comunidade Internacional da Prevconex e outros títulos mais e outras atividades mais que ela fará na sua apresentação. Doutoras, sabido que com o envelhecimento da população e as mudanças frequentes no mercado de trabalho, a previdência social é um tema que afeta muitas vidas, ou seja, a vida de todos nós. Segundo os dados também do IBGE, a expectativa no Brasil aumentou, a expectativa de vida no Brasil aumentou e temos previsão de 2050 ter 30% da população com mais de 60 anos, ou seja, em fase de aposentadoria. Isso nos leva a refletir
e sobre os diferentes sistemas de previdência que podem impactar nossa vida nesse mundo cada vez mais globalizado. Para nos ajudar a entender melhor esse complexo panorâmico, gostaríamos inicialmente de ouvir a doutora Gisele, e em seguida ouviremos a doutora Rita sobre os sistemas ao redor do mundo. Doutora Gisele, gostaria que traçasses um panorama sobre o sistema previdenciário hoje no Brasil, desafios, soluções. É bom, né? O tema bem amplo. Vamos começar com tudo, né? Obrigada, Marião. Obrigada pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui do lado da Rita, com você, conversando sobre essa matéria que a gente ama, né? Que é o direito previdenciário. E quando a gente fala de imigração, quando a gente fala de mudanças tão significativas, a gente fala muito de coragem, né? Do brasileiro que vai, do estrangeiro que vem. E toda essa coragem, toda essa mudança, ela muitas vezes vem com desafios, em que você vai para um país diferente, que você não conhece as regras legais, previdenciárias, você muitas vezes precisa trabalhar para se manter. A gente sabe que tem casos de aposentados que vão para Portugal, por exemplo, vão para outros países, se aposentam aqui, têm dinheiro suficiente, se mantêm com a aposentadoria e vão para outros países mais para aproveitar, digamos, o descanso remunerado da aposentadoria. Mas a maioria dos que vêm e dos que vão também pensando na parte de trabalho, né? De se dedicar nesse outro local e obter lá formas de se manter. E isso daí acaba trazendo a necessidade previdenciária, mas mais do que a previdenciária, também a gente tem a questão tributária, né, Rita? A gente tem os desafios de compra de imóvel, de aluguel, de abertura de conta, é uma vida toda que você vai construir, né? A gente tem a questão, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, o bairro onde você mora vai dizer qual é a escola que seus filhos vão frequentar, coisa que aqui no Brasil não é uma realidade. Então, essas diferentes culturas, essas diferentes regras, tudo isso são desafiantes. Mas no que diz respeito ao previdenciário, quando a gente fala do Brasil, a gente fala de regras complexas, mudanças constantes, muita insegurança jurídica, né? Porque a gente tem o próprio governo dizendo que o sistema não é saudável, que o nosso sistema público não é saudável, que é deficitário, que precisa o tempo todo ficar mudando de regras. Então, o próprio estrangeiro, quando vem, ele tem essa dificuldade de entender. E o brasileiro, quando sai, às vezes tem dificuldade de entender a regra que lá é muito mais simples, né? Não que seja melhor, porque o nosso sistema, ele é muito protetivo. A gente vai falar de benefício por incapacidade nos Estados Unidos, por exemplo, eu entendo que eles são muito mais desprotegidos lá. Você tem o seguro privado e o seguro que o teu empregador pode te oferecer, né? Os benefícios que são individuais para cada empresa, muito mais significativos do que a gente tem aqui, onde a gente tem o SUS, porque daí a gente não entra só na Previdência, a gente fala da Seguridade como um todo, né? Saúde, Previdência e assistência. Então, a questão do SUS é um diferencial muito grande no Brasil, que atende o brasileiro e quem aqui estiver necessitar, né? O estrangeiro. Então, nós temos uma realidade nos Estados Unidos de brasileiros que vêm para cá para fazer tratamento de saúde quando ficam doentes, porque lá a saúde é muito cara. Se você tem uma empresa que você trabalha, que ela te beneficia com alguns seguros de saúde, com alguns planos de saúde, você tem, às vezes, coisas que aqui no Brasil você não tem. Por exemplo, lá, eu tenho um casal de amigos que está lá, que a empresa de ambos oferece o congelamento de óvulos e de espermatozoides, porque eles lá querem que as pessoas trabalhem até mais tarde. Então, eles oferecem isso como uma forma de estimular, principalmente as mulheres, a postergarem a gravidez, a maternidade. Então, e é um tratamento caríssimo. E o seguro da empresa, o plano de saúde da empresa oferece, sem nenhum custo. A solução que né? é encontrada para aumentar a carga de trabalho. Exatamente, para prolongar o período de trabalho, né? Então, tudo isso é muito complexo, mas é muito interessante também, né? A gente vê isso tudo no contexto, quando você vai trabalhar com migrantes, tudo isso é muito importante, né, Rita? Conta um pouquinho para nós também. Olha, exatamente. Eu acho que a Gisele trouxe a grande visão que eu tenho por morar fora. E a gente conversava, né, aqui antes, falando que atendendo às comunidades brasileiras, eu criei uma tríade que vai de encontro a exatamente cada ponto que a Gisele trouxe.
A segurança jurídica, primeiro ponto. Quem sai do Brasil precisa de um visto, de uma autorização para chegar lá e poder trabalhar e poder residir, né? E tudo mais, porque hoje nós somos advogadas, mulheres poderosas, inclusive, e há um tempo atrás nós tínhamos ali a reciprocidade com Portugal. Mas se eu falar de Estados Unidos, tem todo um trâmite para que eu possa seguir trabalhando como advogada lá, né? Isso falando do primeiro ponto. Do segundo, que é o financeiro. Exatamente quanto custa, a Gisele trouxe cirurgicamente que as escolas, lá em geral, e eu falo Europa e América, se estuda em escola pública. Por quê? Porque você tem um retorno efetivo do que você paga de impostos. E esse é um ponto, né? Abrir a conta, onde você abre a conta, como você consegue, quanto custa. O sistema de saúde é um outro ponto interessantíssimo. Porque nos Estados Unidos não existe SUS e é tudo muito caro. É tudo caríssimo. As pessoas realmente trabalham mais tempo exatamente por conta do plano de saúde, para que se mantenha ali com o seu plano de saúde pago pela empresa. E eles incentivam que você já siga trabalhando, mesmo com mais idade, com cabelo branco. Isso eu vejo em farmácias, no supermercado, no avião, né? Porque os comissários de bordo, em geral, aqui no Brasil, a gente tem aquela figura de meninas novas, né? Eu já passei por essa fase de meninas novas, arrumadas, e hoje não. Lá na Europa e nos Estados Unidos, você vê todo mundo com a cabeça branca. E o terceiro, que seria a esfera emocional, a segurança emocional, porque nós teremos cultura distinta em vários pontos. Nós teremos problemas em relação à língua. A língua que muitas vezes chega ali aquele embate, né? De você conseguir se expressar, de se fazer entender da mesma forma da nossa língua materna. E tudo isso vai gerando conflito, muitas vezes, nas famílias que são transnacionais ou transfronteiriças, que é como nós sempre falamos. E é claro que a previdência ela está ali ligada intrinsecamente por 2 pontos. O primeiro ponto, pela expatriação, ou seja, a empresa transfere o empregado, uma empresa, por exemplo, brasileira, transfere o empregado para um outro país, onde há necessidade de que seja executado um trabalho específico que não tem a pessoa naquele local. Aqui eu já trago um ponto que quase ninguém sabe em relação à previdência. Porque se nós tivermos acordos e tratados internacionais, essa empresa ela deixa de pagar 2 vezes em razão do INSS. Quase ninguém sabe disso. É feita uma certidão de deslocamento temporário e a empresa paga tão somente no Brasil. Evita que ela pague 2 vezes, evita a bitributação. O empregado ele porta são 2, né? Ele leva um certificado, uma via, que seria a palavra correta, uma via fica com o empregado, que ele vai lá, apresenta, e a outra é depositada no INSS. Nossa. E a segunda, por conta da imigração. Ou seja, você escolhe ir para o outro país, gerando também N obrigações em relação não só à previdência, e eu até digo que Gisele pontuou muito bem a esfera tributária. Eu começo pela esfera, falando de previdência internacional, eu começo pela esfera do direito do trabalho, em razão das intersecções, exatamente pelo fato da expatriação e dos recolhimentos, o direito tributário, o direito empresarial, porque eu posso atender não só os brasileiros, mas as empresas, eu atendo essas empresas. E é nítido, quando eu pego a documentação, que eles não fizeram, que eles não sabem da utilização desses acordos e tratados internacionais. O direito de família, exatamente porque cada um tem uma nacionalidade. Os filhos, eu preciso fazer transcrições, averbações, para que ele mantenha a nacionalidade brasileira, por mais que filhos de brasileiros
por sangue. Só que eu preciso fazer essas transcrições desses documentos para que efetivamente tenha validade no Brasil. Então, são várias observações que, se a gente souber, a gente consegue atender da melhor forma possível. Eu falo também em razão do direito penal, porque muitas vezes você vai precisar... Hoje a gente escuta das deportações, mas você precisa muitas vezes, para ter a cidadania naquele outro país, do certificado, eu esqueci como chama o nome, de antecedentes criminais, de todos os locais que você morou. Então, está tudo intrinsecamente ali ligado, e eu acho que nós estamos fazendo um excelente trabalho em razão de propagar o previdenciário da esfera internacional. Hoje o Brasil mantém 20 acordos bilaterais e 2 acordos multilaterais. E uma série ali de obrigaçõezinhas para que eu possa fazer esse requerimento. Todos esses acordos e tratados, eles trazem 3 benefícios: a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade e a pensão por morte, para que eu consiga que esse expatriado ou esse imigrante tenha acesso aos benefícios e não seja prejudicado. Ou seja, impossível sair do país sem consultar um previdenciarista, porque indo para os Estados Unidos, por exemplo, com essa gama enorme de legislação unilateral, o cidadão brasileiro sai para trabalhar, né, lá, sem ter essas informações, até que se adeque, até que não sai sem uma conclusão do país, como ele vai se aposentar, né? E eu gostaria que você nos explicasse como fica, ou de repente vocês respondem em conjunto, na hora de se aposentar. Eu saio daqui hoje, vou trabalhar, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido ou Portugal. Talvez a gente pudesse fazer uma viagem entre os países que concentram o maior número de brasileiros. Como eu devo atuar na hora de me aposentar? Eu me aposento lá, quanto tempo que eu laborei no Brasil, eu me aposento no Brasil, quanto tempo de lá, me aposento lá e aqui. Como que funciona então, isso? O maior erro, eu acho, das pessoas é achar que quando há um acordo, que o que vale mais é somar tudo. Esse é o principal erro. Exatamente. Porque a pior coisa que você pode fazer é somar todo o tempo. Nossa. A melhor coisa que você pode fazer é se aposentar nos 2 lugares. Informação Só que para você fazer isso, o que você precisa? Cumprir os requisitos de cada lugar. E o que acontece é que as pessoas não se planejam. Elas vão, trabalham lá, esquecem do que contribuíram aqui, daí depois, às vezes, muito... Dependendo do país, e principalmente nos Estados Unidos, eu tenho a impressão, Rita, não sei se é a mesma que a sua, de que muitos brasileiros vão para trabalhar na época produtiva, muitas vezes até... em subempregos, né? Empregos, né? Às vezes até informais, ganham dinheiro em dólar, mandam muitas vezes dinheiro para cá, adquirem e voltam para se aposentar aqui. Olha, que Só que nessa condição, ainda que seja assim, porque para você ser idoso nos Estados Unidos, você tem que ter porque a saúde lá é muito cara. Caro. A saúde lá é muito cara. Tem famílias que vão à falência quando alguém adoece. Porque uma internação lá é muito cara. Né? A gente estava falando hoje, às vezes para você ir no médico que está com febre, você paga $800 mil para ficar lá em observação. Às vezes sem nem medicação prescrita. O sistema único de saúde aqui mas a gente faz toda a diferença. Mas faz diferença. Faz toda a diferença. Então, total, o que acontece, né? A pessoa vai, quando ela vai, ela poderia pagar aqui também. Ela paga lá, paga aqui, lá, com 10 anos. Tem regras específicas, claro, mas com 10 anos de contribuição, ela consegue ter um benefício lá quando atinge a idade. Tem vários requisitos lá, né? Mas ela pode... Enquanto que aqui... E aqui são 15, pelo menos. Então, se ela planejar direitinho, ela consegue ficar com um benefício de lá e um benefício daqui. Se ela for com a ideia de que, não, eu vou trazer o tempo de lá, muita gente acha que soma e vai receber, traz as contribuições de lá. Não, você faz uma compensação do tempo aqui. Mas você não vai ter um benefício que venha com as médias de lá. Sim. E se você não cumpre o requisito lá, você acaba com essa dificuldade, né? Então, a primeira coisa a se entender é que, assim, nem sempre, quando o Brasil tem acordo, o mais vantajoso é somar tudo. Na maioria das vezes, o melhor é ter uma aposentadoria em cada lugar. E mesmo onde o Brasil não tem acordo,
também você pode fazer um planejamento, Claro. né? Então, Uhum. é isso, é você entender que há uma necessidade de você pensar na previdência e na questão laboral antes de precisar dela. Porque Sim. se você deixa para ver tudo isso no final, muitas vezes as oportunidades do melhor resultado, do melhor investimento, né, com o melhor resultado, elas já passaram. Você vai ter que voltar a pagar, né? A coisa fica meio inviável, né, Rita? Olha, eu adorei esse ponto, porque eu vou até explicar, né, como que funciona nos Estados Unidos. Realmente, o ideal, né, é a gente não totalizar, que é o efeito que é chamado, se chama totalização. E a grande maioria também dos advogados, eles acabam confundindo com averbação. Ou com a contagem de Sim. tempo recíproca que a gente tem aqui nos Isso. dois regimes. Não tem nada a ver com que nem Não, servidor público do INSS. isso, Não não, é isso. não é isso. É outra, a totalização é outra coisa. É a soma do tempo trabalhado quando há o acordo previdenciário do Brasil com outros Com os outros países. Só que nós temos várias exceções aqui. Para usar essa totalização, essa soma, ou seja, primeiro que o Soma Brasil só tempo, né? soma Uhum. só, a gente usa a soma somente do tempo, Certo. como se ele tivesse trabalhado no Brasil. E essa soma desse tempo, a gente poderá usar 2 vezes. Gisele trouxe aqui também cirurgicamente que o ideal é que a gente programe e que a gente faça um planejamento para 2 aposentadorias individualizadas, que é o mais vantajoso. Por quê? Cada país vai pagar pró rata. O que significa isso? Vou dar um exemplo, já aproveitando aqui e trazendo alguns pontos e curiosidades da aposentadoria nos Estados Unidos. O João, né, saiu daqui, deixou 10 anos de trabalho no Brasil e foi morar nos Estados Unidos. Chegando lá, o João trabalhou mais 5 anos e procurou o meu escritório. Doutora Rita, eu quero me aposentar. Tudo bem, seu João, quantos anos o senhor tem? 65 anos. Perfeito. Eu preciso do seu extrato do CNIS e preciso do seu extrato de contribuições do Social Security. Nós temos organismos de ligações que conversam entre si. Ou seja, aqui o INSS e lá o Social Security. O senhor João, meu cliente, ele traz os 2 extratos para que eu faça essa análise. Lá no escritório, quando a gente faz um planejamento internacional, eu separo em 3 etapas. A primeira etapa, em razão dos requisitos do Brasil, para ver se ele cumpre. Então, aqui, o que ele precisaria? 65 anos, mais 15 anos para uma aposentadoria por idade. Nesse caso, ele também poderia, se ele tivesse mais tempo, ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas se ele só tem 10 anos, impossível. Faltariam ali os 5 anos, tendo em vista que ele já tem 65 anos. Perfeito. Pega o extrato lá do Social Security. O que acontece? Lá, primeiro que tem uma peculiaridade. É por pontos. A cada trimestre, ou seja, se você trabalhou e ganhou $1.900 mais ou menos, porque mudou agora em outubro, e eu não vi o valor certinho. Mas aproximadamente $1.900 você tem direito a 1 ponto. No decorrer de 1 ano, você consegue somar 4 pontos. E não, eu vou deixar... Pontos, 4 pontos, né? Eu ia falar outra coisa, mas eu vou guardar para a próxima etapa. Bom, então perfeito. Com isso, eu analiso, eu olho quantos pontos ele tem. Ele disse que ele tinha 5 anos, né? Perfeito. E para aposentadoria por idade, precisa de 40 pontos, ou seja, 10 anos de trabalho. Ele só tem 5. E a idade, 67 anos para homens e mulheres. E uma outra peculiaridade, pelo menos aqui nos Estados Unidos, ainda existe a aposentadoria proporcional aos 62 anos, com um redutor de 30%. Aos 67, homens e mulheres se aposentam com o valor, né, normal, e tem ainda aos 70 anos a possibilidade de uma aposentadoria com um valor um pouco melhor. Bom, olhei, fiz a análise do João e vi que não é possível se aposentar
nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. Então, eu vou para a terceira etapa do meu planejamento, que é a totalização. É verificar se ele trabalhou em outros países e se esses países trazem o acordo previdenciário internacional. Nesse caso, Brasil e Estados Unidos têm um acordo desde 2018. Alguns acordos ainda trazem a possibilidade de usar o tempo retroativo, o tempo trabalhado, né, de forma retroativa. Como que eu analiso isso? Como que funciona efetivamente essa totalização? Eu consigo trazer o tempo, ou seja, somar o tempo, totalizar o tempo, para que ele obtenha os 15 anos no Brasil, e aí eu consigo uma aposentadoria por idade. Nós temos 7 agências no Brasil que ficam responsáveis por atender por país. Eu posso fazer o requerimento junto com um formulário específico que pode ser em português ou na outra língua, tanto faz, e posso fazer esse requerimento pessoalmente, 135, e vai para essa agência responsável por esse país. E posso fazer também pelo GERID, né, que nós temos atendimento específico para os advogados. Com isso, com o formulário, né, nós temos decreto 3048/99, instrução normativa 128, temos a portaria 995 que traz a forma de aplicação. Bom, o que vai acontecer? Perfeito, fiz o requerimento, foi deferida a aposentadoria por totalização. Então, aqui agora entra o pagamento pro rata, que é uma exceção em relação até o cálculo que é feito, mas eu vou falar do pagamento. O pagamento se dá, em relação ao Brasil, 10 anos proporcionalmente em reais e 5 anos em dólares lá pagos pelos Estados Unidos. Então, nós temos exceções. E o cálculo, conforme eu disse, ele traz uma fórmula que essa primeira etapa desse cálculo é feita como se ele estivesse trabalhado todo o tempo no Brasil. E aí eu chego à renda teórica que, teoricamente, se ele estivesse trabalhado todo o tempo no Brasil, seria aquele valor. Essa renda teórica não pode ficar abaixo do salário mínimo. E depois eu chego à RMI. E a RMI, sim, que é uma exceção, pode ficar abaixo do salário mínimo. E é claro que aqui, né, nós já temos a pirâmide de Kelsen, o artigo 201 da nossa Constituição Federal, trazendo a possibilidade de propormos uma ação de equiparação do salário mínimo. Para revisar o benefício, né? Exatamente. Economicamente, parece que há uma disparidade bem importante entre se aposentar no Brasil e se aposentar nos Estados Unidos, né? Na verdade, Parece que assim, não sei se lá tem o teto também, se a base é o salário mínimo. Lá tem várias regras de cálculo também, né, Rita? E todos os países têm as suas regras, inclusive os acordos não são iguais. Tem acordos que têm algumas regras, tem acho que é o da Alemanha, que é proporcional, né? Que aceita a aposentadoria proporcional, os outros é só aposentadoria por idade. Portugal também, né? Portugal tempo de contribuição. Tempo de contribuição, que seria... Então, você tem os auxílio-doença, que a maioria não tem. É só aposentadoria por invalidez total, né? E assim, cada acordo tem a sua regra. Tem acordos ainda em negociação, né? Pois é, isso que eu gostaria de saber. Como é que estamos nesse acordo com um mundo tão grande, né? E nós aqui, por exemplo, o forte hoje da imigração são países africanos, pessoas que vêm para o trabalho informal, e enfim, gente. O Brasil, na verdade, acolhe muito melhor os estrangeiros, na minha opinião, do que são acolhidos nos outros países. A gente vai ver
o tema do STF, que decidiu que o BPC-LOAS, que o benefício assistencial de prestação continuada, ele é possível também para estrangeiros que residam no Brasil de forma regular. E é um benefício de salário mínimo para pessoa com deficiência ou maior de 65 anos, coisa que a gente não recebe de forma recíproca em outros países. O brasileiro que vá para outro país, na condição de pessoa com deficiência ou de idoso, nem sempre tem acolhimento. Tem países na Europa que a saúde é gratuita, né? A Itália, a própria Portugal, a própria Inglaterra, eu acho que também tem, né? A questão da saúde lá vinculada à benesse da rainha, né? Sim. Então, você tem países em que acolhem o estrangeiro de uma forma mais receptiva, mas não são todos. Portugal, a gente tem uma característica, pela nossa questão, né, de histórica, que há mais reciprocidade. Mas a gente já teve situações melhores, como a Rita bem lembrou, na questão da advocacia, né? Que podia advogar lá de uma maneira mais regulamentada, mais rápida. Agora se enrijecer um pouco mais as regras, na questão de estágio e prova, né? Agora tem que revalidar primeiro o diploma, e aí depois ainda precisa fazer um estágio de 1 ano presencialmente. E antes, não. Esse acordo, ele foi quebrado unilateralmente. E claro que ele beneficiou... pelos Estados Unidos? Não, pelo Portugal. Portugal, né? Nos Estados Unidos você tem que fazer prova. Essa mudança, né? Foi acho que faz uns 2 anos. 2023. Lembro da polêmica, né? Foi isso. Foi. E o acordo era com o Conselho Federal. Tá assim, negociação, né? Mas eles quebraram de uma forma unilateral, com a justificativa que muitos brasileiros estavam indo para lá e que isso estava afetando o mercado deles, né? Porque nós temos muitas universidades de direito, né? Nós somos 1.400.000 advogados, né? O Brasil, então, eles retraíram nesse acordo porque disseram que muitos brasileiros estavam migrando e que eles entenderam que não... Era uma forma de nos bloquear de segurar, né? Porque o Brasil é um dos países que mais tem advogados em relação a proporcionalmente, né? O número da população. Certo. Me parece que são 184, algo nesse sentido. Então, tocando nessa questão dessa... acho que é uma exorbitância de advogados nesse país, e isso é uma preocupação muito grande, porque nem todas as universidades formam bons advogados, né? Como fica a judicialização fora do país? Porque aqui nós temos o extrajudicial, né? Nós temos, inclusive, na nossa OAB tem aqui, né, dentro da sede, um atendimento especializado para advogados, né, que facilita o dia a dia. Temos uma inteligência artificial progredindo, temos o processo eletrônico, temos a digitalização. Eu acredito que fora, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em Portugal, pelo menos esses países que mais recebem brasileiros, a judicialização ou a extrajudicialização não seja tão avançada quanto no nosso país. O que vocês me dizem sobre isso? É muito diferente, assim. Primeiro que tem países, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem que fazer a prova para poder advogar em cada estado. Exato. As regras, quando você passa, não é que nem aqui, você passa no exame da ordem, você pode advogar em todos os estados e você pode, desde o início, advogar na Suprema Corte, no nosso STF. Sim. O advogado que retirou hoje a sua credencial, amanhã pode estar fazendo uma sustentação no Supremo. Na Inglaterra, por exemplo, não é assim, você tem 2 categorias de advogado e uma que não pode falar nos tribunais. Olha que curioso, exatamente. A gente aqui nesse universo. E lá a OAB, na Inglaterra, a OAB lá, ela é fracionada. Ela tem uma OAB que regulamenta, ela tem uma OAB que fiscaliza, né? Tem uma OAB que faz a defesa. Então, esse fracionamento, na minha singela opinião, enfraquece a categoria. Com certeza. Né? Eles têm uma rigidez muito grande na questão do ético disciplinar. Por exemplo, alguém que tenha muitas multas de trânsito talvez não possa advogar lá. Então, quer dizer que nosso sistema de prerrogativas também é muito diferente. E lá, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e em outros países também, o mercado, a partir de 2017, o mercado da estrutura da advocacia foi se abrindo. Então, você tem empresas que podem ser sócios de escritórios de advocacia, escritórios de advocacia que podem ser sócios de empresa. Outra realidade muito diferente, e eu gosto dessa parte de tecnologia jurídica, é que fora do Brasil, quem mais investe em tecnologia jurídica são
as empresas, os escritórios privados. Aqui, nós vemos que o maior investimento é do poder público. Poder público, com certeza. Tanto que quando eu fui à Inglaterra, a gente foi num evento de tecnologia jurídica e eu mostrei o aplicativo do EPROC. Meu Deus, eles ficaram abismados, acharam uma coisa maravilhosa, porque não assim, existe, porque todo mundo fica, não existe. Quando a gente fala isso, quando eu digo que nos Estados Unidos se usa fax ainda, para protocolar benefício, fica todo mundo correio, Deus, fax. você deve ter sofrido muito para começar a advogar lá, né? Então, ainda bem que saíste do país com uma boa experiência, porque olha que difícil ainda se faz por fax. ainda, Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem coisa, você protocola coisas no correio. Eu ia falar agora do Requerimento de correio. benefício no Requerimento correio. de benefício no correio. A gente faz aqui Papel. no aplicativo, Tudo em em papel, papel. tudo em papel. E daí, quando a gente mostrou, eles perguntaram, meu Deus, quanto custou? Quanto custa para você orgulho de ser acessar? brasileiro nesse Quem momento. que desenvolveu? Eu disse, não, foi o tribunal, foi Sim. o poder público, foram os servidores do tribunal que desenvolveram. Então, assim, é muito diferente. Por isso que eu digo, a gente, às vezes, tem a síndrome do patinho feio, acha que tudo que é Sim. porque é brasileiro é pior. Não. Não. O nosso sistema é muito bom. A questão do benefício por incapacidade mesmo, assim, na maioria dos países você vê, principalmente o auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária, com pouco atendimento, com certo descaso das regras, né? A gente teve recentemente aqui o tema 1370, que o STF garantiu o benefício de auxílio temporário, um auxílio-doença, né? E de BPC, de um benefício assistencial para mulher vítima de violência doméstica, por 6 meses, para afastamento da sua atividade, ou mesmo que ela não tenha uma atividade remunerada, se ela tem que sair da sua casa, se ela tem essa dificuldade de se automanter, por 6 meses ela tem um benefício estatal pago pelo INSS, que pode ser condenado pela Justiça Estadual. Eles fizeram uma inovação muito interessante. Esse tema foi, na questão de direitos humanos, um avanço significativo. Doutora Rita, tens noção de quantos países hoje nós temos acordo nessa área previdenciária? Se tem alguns aqui, mas... Eu tenho e eu até quero finalizar, né, na verdade, a pergunta anterior, Sim. em razão à judicialização. Lá fora, pelo menos em razão de previdência, não há judicialização. Quando eu busco... Pouquíssima. Pouco. Quando eu busco um advogado previdenciário, praticamente não tem. Porque com 4 meses você já pode requerer o benefício. Faltando 4 meses para a implementação, eu já posso juntar os documentos e fazer o requerimento. Se faz pelos correios. Olha... Então não há judicialização, não há advogados. E a resposta é rápida, demorada? Não, em média, rápido. quanto tempo você consegue, depois mês, do pedido? menos de um mês, é rápido. Não é... Pelos acordos e tratados, é demorado. E aí vem os pontos polêmicos, né? Da gente não encontrar os documentos, da gente fazer um requerimento e o organismo não responder, ou ainda há desconhecimento aqui no Brasil e no mundo em razão dessa possibilidade da totalização. Né? Porque, na verdade, né, como nós comentamos aqui, não é tão somente a aposentadoria. Sim. E outro gancho que eu acho legal falar, né? A doutora Marion trouxe os países africanos. Nós ainda estamos em tratativas pelo acordo multilateral CPLP, que são os países das comunidades brasileiras. Portugal já tem esse acordo, né, por conta de estar ali da proximidade. Lá nos idos de 70, praticamente vários países africanos pertenciam a Portugal. Sim. Cabo Verde, Sim. ou seja, todos eles pertenciam a Portugal. Então, eles têm efetivamente mais acordos e tratados internacionais. O Brasil ainda está ali em tratativas. É bom? É bom. Mas o meu ponto de vista como uma advogada internacionalista, quando que é bom usar essa soma, a totalização? Quando eu tenho uma pessoa com uma idade muito avançada, porque no caso que eu trouxe aqui no início, se o João seguisse trabalhando mais 5 anos nos Estados Unidos, ele vai ter a aposentadoria dele individualizada usando o mesmo tempo, porque eu posso usar 2 vezes esse tempo. Então, ele tem uma aposentadoria individualizada nos Estados Unidos, aqui nós falamos de valores, né? Hoje beira ali em torno de $5.000, $5.200, sendo que a média de uma aposentadoria, o valor que é pago, assim como a gente tem a média aqui no Brasil,
dá em torno de $2.500, mais ou menos. E no próprio Social Security, lá diz que o valor pago não é um valor para subsistência. Olha, bem claro. Já vem lá claramente. Um outro ponto que eu acho interessante trazer é o brasileiro, ele não tem o costume de investir, então ele não pensa no futuro. Fazer um planejamento previdenciário é zero. Cultura previdenciária e financeira, inclusive, no país. A previdência complementar acaba não sendo muito utilizada, e quando utilizada, às vezes são só as abertas, que a gente sabe que tem fins lucrativos, não são bons negócios. Né? A pessoa compra numa venda casada, às vezes que quer financiar alguma coisa, enfim, mas a gente sabe que, em regra, as previdências fechadas, como a nossa OABPrev, são muito melhor como oportunidade de investimento, né? Mas a questão tributária é algo que deve ser analisado sempre que a gente está investindo, porque os benefícios fiscais da previdência complementar, muitas vezes até aberta, pode ser que vale a pena, né? Você tem que entender as regras e um bom planejamento para aquilo que você... Porque nem o INSS hoje, né? Ele, principalmente para a advocacia, ele não mantém a qualidade de vida, de jeito nenhum, né? E para a população em geral, como o reajuste ele é muito distante do reajuste do salário mínimo, o que acontece é que, apesar das pessoas terem a expectativa que vão se aposentar com tantos salários mínimos, isso não se mantém. Então, no primeiro ano, você se aposentou, sei lá, com 2,3 salários mínimos, dali uns 4, 5 anos, você já está quase no salário mínimo. Se você pegar as últimas grandes mudanças de teto, que foi 98 e 2003, ali naqueles 2 momentos, eles equipararam o salário mínimo, 10 salários mínimos, ao teto do INSS. Então, primeiro foi 1.200, depois foi 2.400, né? Então, o salário mínimo era 120, eles mudaram o teto para 1.200. Depois, em 2003, o salário mínimo era 240, eles botaram o teto 2.400. Então, em 2003, o teto era igual a 10 salários mínimos. Hoje, o nosso salário mínimo é de 1.500 e tanto, né? E o teto é de 8 mil e poucos reais. Então, é pouco mais da metade. Isso por quê? Porque a política de reajuste é muito diferente. Então, em questão de 22 anos, nós tivemos uma redução, está quase na metade, né? Então, a longo prazo, quem se aposenta próximo do salário mínimo, em questão de 2, 3 anos, já virou salário mínimo, porque o reajuste do salário mínimo é maior do que o do benefício. Então, você tem uma renda base que é concedida ali. Quem quer mais qualidade de vida precisa planejar melhor a sua aposentadoria. E não é só planejar o benefício público. Não. Né? Não. É você pensar em investimento, em imóvel, em previdência complementar, né? Exato, é normal, não tem como. Cada vez mais, até porque há quase, acho que em torno de 15 anos eu atuo na Previdência Complementar, na nossa OABPrev, algo que me dá, assim, extremo prazer, e estou nessa comissão desde o início com a mesma preocupação de sempre. O grande desafio não é nem a sustentabilidade dos planos, claro, é uma preocupação, é teu exercício, é teu dever de casa diariamente, né? Porque esses valores arrecadados, eles são investidos. E a minha obrigação enquanto gestor, ou componente do conselho, ou na diretoria executiva, é exatamente a sustentabilidade, é o meu desafio diário. Eu tenho que entregar aquilo que foi proposto para cada contribuinte, para cada participante. Mas eu vejo, assim, analisando o futuro, analisando o todo, que a educação, a cultura previdenciária ainda se torna um problema ainda maior, porque essa é uma questão de cultura do próprio povo. O povo vem, olha, eu vou me aposentar, o salário. Gente, o que é o salário? Né? Eu sou aposentada pelo INSS, e aí eu vejo assim, meu Deus, se eu não trabalhasse, não sobreviveria. Hoje, meu salário, né, do INSS, olha lá para pagar o meu plano de saúde, né? Então, quando a gente, né, olha uma realidade global e vê que, por exemplo, o americano não tem, né, aqui ainda se tem a saída do SUS, tá? Eu não posso pagar um plano de saúde, eu não posso ir para a rede privada, mas eu tenho o SUS, então eu tenho alternativa. O que lá já não acontece, eu acho que Portugal também é bem complicado, o Reino Unido mais ainda.
Então, assim, o nosso grande desafio na Previdência Complementar, e por isso estamos aqui debatendo cada vez mais, é a educação previdenciária. Acho que é por aí, né, doutora Gisele? Eu acho Sem que nós da dúvida. OAB, pelo menos, tentamos fazer a nossa E conscientizar o parte. advogado e a advogada, né, que tem que pagar o INSS, tem que pagar o Exatamente, regime tem que geral básico, mas entender que ali Exatamente. não é o suficiente. Então, pensar, inclusive, nas nossas famílias, no benefício de risco, né, na aposentadoria por invalidez, na pensão por Sim. morte, tudo. de você Até porque os avaliar. próprios E planos, colocar, né, eles né? não só têm o plano, o pecúlio em si, a aposentadoria, mas eles também têm intrínseco os seguros, né? Os seguros, um caso de fatalidade, né, uma invalidez permanente, e também no caso da pensão por morte. Então, E essas inserirmos, questões, né, né, no por isso o planejamento. chamado aqui Inserir isso, é, pensar gente, olha sobre o isso antes de panorama. precisar disso. Sim, É, exatamente. Trazer ali, porque muitas vezes, quando a gente faz esse planejamento internacional, eu posso ter sim, direito a 2 benefícios, né? O de lá exatamente. e o daqui. As pessoas esquecem. Às vezes eu É, pego para analisar um PAP, né? Internacional. Aí sim, eu pego o processo, analiso, mas aqui tem direito a mais um benefício. certo. Você pode pedir 2, o que muitas vezes você ali não observa. E inserir, conscientizar a nossa classe dos advogados que atendem estrangeiros e a comunidade brasileira de colocar lá a pensão por morte, investimento. E uma coisa Exato, interessante também, que foi exato, outra decisão do verdade. Supremo É. recente, é a questão da tributação de quem sai do Sim. país. Quem sai, com tema a 1174. tema 1174, porque o que acontecia? Você saía para receber, que foi uma das coisas que a gente falou no início, Sim. quem sai do Brasil, mas já está recebendo aposentadoria aqui, é um benefício aqui, e daí vai morar em outro país, né? Nesse contexto, eles pagavam 25% de tributação. Sim. E o Supremo agora entendeu que isso era inconstitucional, porque se aqui você tem direito às faixas do imposto de renda e a adequação, você não pode simplesmente cobrar 25% só porque a pessoa está residindo fora, né? E isso também melhora muito a vida de quem opta ao final da sua vida de Por morar passar fora por do morar país. fora do Claro, país, né? exatamente, por transferir sua Percebo aqui residência. nessa discussão que a gente tem muitos pontos, né? Na Muitos. internacionalização, pensando em direitos e deveres previdenciários, porque é dever, né? Sim. A contribuição, que convergimos em alguns pontos, né, doutora Rita, e divergimos em alguns outros. Dentro de todo colocado, e que a doutora, por ser brasileira, conhece como ninguém a realidade daqui, a realidade de lá, especialmente Estados Unidos, onde Sim. resides há algum tempo, o que acha que que consideras que poderia ser trazido para o Brasil, no que o Brasil poderia crescer em termos de direito previdenciário, no geral, Adorei a tanto pergunta. né, de todos os regimes, em relação aos Estados Unidos, ou os Estados Unidos têm, e o que os Estados Unidos têm a aprender com o Brasil, para a gente fechar esse Amei. nosso maravilhoso Amei. programa, Amei nosso essa bate-papo. pergunta. Amei porque eu acho que nós poderíamos ter um sistema único para fazer esse requerimento. Eu venho, dentro da minha tese de mestrado, na esfera administrativa, colocando ali e trazendo várias questões. Se tivéssemos um sistema único para poder fazer esse requerimento de uma forma mais célere, utilizando os nossos sistemas aqui do Brasil, seria perfeito. Porque hoje nós temos as 7 agências, nós temos os organismos de ligação, mas uma confusão generalizada. Uma demora de anos, muitas vezes. E eu acho que quando você faz esse requerimento, qual é a ideia? A ideia é de que a gente tenha ali a concessão de uma forma mais célere. E não anos e anos mandar de segurança. Porque é toda uma história. O desconhecimento. Então, se tivéssemos um sistema que nós pudéssemos ter ali português, Sim. né? As línguas que são, Espanhol, né? inglês, Espanhol, inglês. unificar. Perfeito. Um sistema de uma forma mais célere e não. O Japão, até bem pouco tempo, só aceitava papel. Com a pandemia, mudou. Então, tudo isso vai gerando atraso e a gente não consegue resolver esses problemas. Eu acho que um outro ponto, nós ainda não temos um calculador que seria perfeito.
para essa contagem específica da totalização. É um sistema a ser criado, olha os... É um sistema, mas isso só aparece se você efetivamente trabalha com as questões. Se não, pega um caso ali, outro lá, tem uma dificuldade, chama um amigo, resolve. Sim. Mas quem trabalha de forma contínua. Um outro ponto que eu acho também, nós utilizamos o gov.br, né? O Social Security é muito parecido, mas nós temos que ter uma forma para que a gente consiga esses extratos de contribuições de uma forma mais célere. Me parece que agora, né, tem como conseguir o CNIS sem ter o acesso, né, Do cliente. do cliente. Começou essa semana. Começou, é novo. Olha, Uma outra coisa boa novidade. excelente, eu amei. E um outro ponto que eu vi, que me parece que foi no Espírito Santo, que a OAB disponibilizou para os advogados que estão no exterior o VPN, que eu não consigo muitas vezes o acesso. Não consigo, eu tento, chego lá, começa a me dar um nervoso. Por quê? Eu não consigo o gov.br, eu não consigo acesso ao INSS. Porque o INSS, ele tem algumas políticas de proteção que eles entendem que os acessos internacionais, então se a tua VPN, se o local onde você faz o acesso é internacional, eles não permitem que você entre no Gov. Então, ele fica dando erro. Não permite que você entre no INSS, o EPROC. Então, eles bloqueiam. Daí, você precisa estar fora e usar uma VPN para simular que você está no Brasil, para que você consiga acessar alguns serviços. Eles alegam por questão de proteção de dados, né? Porque eles dizem que boa parte dos ataques vem dessas VPNs internacionais, até porque daí depois a fiscalização, a punição é mais difícil, porque o crime acontece no exterior, em outro país. E eu acho que esses pontos são pontos... Que difícil isso, né? Muito. Realmente, eu acho que essa unificação seria bem interessante, né? Eu estou pensando aqui, de repente, um pré-cadastro, um selo... É complicado, uma certificação internacional, eu não sei. E a gente trata de acordos, né? Porque os países, eles têm que... É toda uma questão política também, né? Sim, é toda uma questão política. Eu vi que vai ter uma reunião no ano que vem. E eu não sei se eles vão debater esses pontos, vai ser aqui no Brasil, acho que 12 de março, porque eu já mandei um e-mail. Ótimo. Para verificar se eu conseguiria. Se pudessem participar, Exato. Né? Principalmente advogados brasileiros. Exatamente. Né? Porque tem muita coisa que eu acho que nós conseguiríamos, muito significativa, né? O número de pessoas. E uma realidade do brasileiro que migra, né? É que eles formam comunidades bem unidas, né? Sim, então, a comunidade brasileira... prolifera também no meio. E é importante que alguns de nós daí, como advogados, nesses núcleos, acabam ajudando a comunidade a entender como melhor proteger os seus direitos fora do nosso país, né? E também os direitos que tem aqui no Brasil, né? Porque às vezes tem bens aqui, tem o benefício aqui, né? Enfim. Isso que eu acho importantíssimo programas como esse, né? É cultura, é a divulgação, porque muitos não conhecem. Porque não conhecem, não têm esse conhecimento como colocaste inicialmente, né? E eu acho que a prática também, né? Nós debatíamos, e eu venho de 2 semanas, né? Li bastante palestras, encontros, e nós debatíamos que os professores que ministram aulas ou na graduação, falando de direito internacional, muitas vezes eles não têm a prática. Exatamente. E nós somos isso criadores... A gente vê em todas as áreas aqui. Exato, nós somos criadores de teses. Sim. Há várias teses aqui a serem desenvolvidas na esfera do previdenciário internacional. E essa visão, que eu sempre falo que eu convido, que é uma visão 360, né? Com essas intersecções. Eu sempre falo que os meus olhos brilham, porque a gente acaba encontrando a nossa missão de vida em propagar possibilidades. Quando se fala que a advocacia está saturada, a advocacia não está saturada. De jeito nenhum. Nunca estará. Cada vez mais exigente, exatamente. Essa coisa de se debruçar em cima dos temas e de estudar. Conhecer a realidade. E hoje não é suficiente conhecer a realidade do país, né? Temos que extrapolar fronteiras e realmente é uma questão de propósito. Não dá para você, eu acho que é super difícil você advogar sem saber qual é o seu propósito, porque é um propósito de alma. Você tem que ter a vocação na justiça, né? Porque exige demais. É quase que um sacerdócio, uma renúncia diária, né?
E precisa realmente ter essa dedicação, e eu acho que nosso grande legado, nós que advogamos hoje no país, fora do país, nós que exercemos essa profissão, é exatamente pensarmos nesse legado de educação, de cultura, de conheça seus direitos, né? A velha frase ainda vale, conheça e tenha coragem de exercer e procure bons profissionais, né? Eu, diante de vocês duas aqui, nessa tarde gloriosa, agora falei que é tarde, né? Mas, enfim, nesse dia glorioso dessa conexão, né? Entre a Rita que representa, a doutora Rita que representa aqui diversos países, advoga não só nos Estados Unidos, como, né, uma série de outros países, é uma estudante dedicada do direito, a doutora Gisele, que nossa, vive a advocacia desde muito cedo, né, doutora Gisele? Eu acho que antes de começar a fazer direito, já vivia advocacia. E você, né, Marion, com esse papel lindo que você está fazendo, porque parte de tudo, e o início e o fim de tudo, é capacitar a advocacia, né? Por isso, parabéns pelo trabalho das comissões, pelo trabalho que vocês têm feito, por esse programa, né? Sim. De estar aqui realmente e conseguir levar mais informação, às vezes mostrar oportunidades, porque às vezes é um colega que pode estar ainda procurando a sua vocação, nem saber que existe previdenciário internacional, e escutar isso e dizer, nossa, que bom, me achei, é isso que eu quero fazer. Eu quero receber, eu quero ter a honra de receber pessoas novas lá na comissão. Doutora, é possível? Porque a Rita já foi convidada, tudo na vida eu acho que tem um momento certo, nada se antecipa ou postecipa, eu acho que as coisas, elas acontecem na hora certa. Nós temos procurado dentro, doutora Gisele, como já falávamos na semana passada, nós temos procurado, assim, a deixar, construir um legado no sentido de educação, né? Então, certamente, a doutora Rita, nós no primeiro ano, voltando aqui, complementando, nós estamos preocupados em trazer pessoas das mais diversas áreas que atuam na previdência complementar, para mostrar exatamente a importância de, além do regime geral, ter a previdência complementar, porque ele sozinho não se sustenta, né? Quando se pensa em qualidade de vida na aposentadoria, automaticamente se pensa em finanças, e as finanças se constroem com uma previdência complementar. Ela é fundamental. Eu trabalho com planejamento sucessório, tanto familiar como empresarial. A primeira linguagem lá, como será o amanhã, né, dessas famílias, dessas empresas. E o previdenciário, ele é intrínseco na vida de todos nós, né? Então, e o segundo passo está dentro do planejamento esse ano, exatamente começar de baixo, juntamente com a comissão da OAB vai à escola, outras comissões que tratam, né, com pessoas bastante jovens, e de baixo para cima e de cima para baixo também, com criação de cursos específicos voltados a isso, trazendo essa multidisciplinaridade. Exatamente. Muito obrigada pela ajuda, doutora. E trazendo essas questões de quanto é importante se aliar no dia a dia essas construções. Não são preocupações, na verdade, são construções que devem se fazer desde cedo. Então, se há um legado que nós hoje, que atuamos na justiça brasileira, ou atuamos na justiça lá fora, que temos o dever de mais ou menos acompanhar o que as leis ditam sobre o ser humano, é a questão educacional, né? Vamos educar, vamos levar cultura para essas pessoas, para saberem amanhã o que pensar, o que buscar e o que construir, né, dentro das suas próprias famílias, que é a base da construção de toda a sociedade. Eu acho que nós vamos parando por aqui, porque o nosso tempo já esgotou. Ficaria o tempo todo, dias e horas, porque o assunto é bastante instigante, intenso. São muitas e muitas e muitas singularidades aí, se tratando de direito internacional. E aqui mesmo, né, dentro do nosso estado, pelas formas de proteção, né, que temos, há muito a crescer, mas eu acho que por hoje começamos bem, teremos continuidade com toda certeza. E já aproveito para convidar quem estiver assistindo para o nosso próximo podcast, que tratará
especialmente da situação da Previdência Complementar, né? Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo de alguma forma, nos escutando ou que vão se beneficiar dessa aula que recebemos, especialmente, assim, a vocês duas, doutora Gisele, né? Amor da minha vida, sem palavras para agradecer, tirares esse tempo precioso para estar aqui compartilhando conhecimento, fomentando a cultura previdenciária neste país, tá? Obrigada, Marion. Doutora Rita, sempre bem-vinda, que tenhas uma estada maravilhosa no nosso país, sempre bem-vinda, né? E muito, muito, muito obrigada por estar conosco. Obrigada. É uma honra. Obrigada, Rita, pela companhia também. Obrigada, Marion.